de olhar para o outro com um olhar de empatia, de saber que as dificuldades da vida foram feitas para nos tornar cada vez mais fortes. As lutas acontecem todos os dias, interna, externa. Saímos de casa, né, sem a melhor certeza se vamos voltar e como vamos voltar, qual é a condição que devemos voltar, e se estamos bem, né, e às vezes encontramos carinho dentro de casa, mas às vezes encontramos um lar, né, outras pessoas não encontram nada. Então para a gente refletir um pouquinho sobre isso e entender quando o nosso amigo Allan Kardec falou sobre fora da caridade não há salvação, por que ele queria dizer que salvação é essa e que caridade é essa? Eu vou fazer a leitura para que nós possamos desmembrar, né? Abrir o trecho. O que é preciso para ser salvo? Fora da caridade não há salvação. O que é preciso para ser salvo? A parábola do bom samaritano. Quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono de sua glória, e todas as nações, estando reunidas diante dele, separará um dos outros, como um pastor separa as ovelhas do bodes, e colocará as ovelhas em sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àquele que estarão à sua direita: vinde, vós, que fostes bendito por meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive necessidade de alojamento e me alojaste, estive nu e me vestiste, estive doente e me visitaste, estive na prisão e vieste me ver. Nós encontramos dentro de fraternidades espíritas com muita frequência, algumas fraternidades que a gente frequenta, que só existe o trabalho espiritual. Não tem cesta básica, não tem doação de nada, não tem doação de roupa. E isso vai totalmente contra o Evangelho de Jesus. Porque não adianta falar de Jesus, acreditar no Criador, cantar, louvar, acender vela, se você não faz o que Ele te ensinou. A proposta de Jesus é que nós façamos o que Ele faz e não o que fizeram com Ele. Se houver dois espíritas, suponhamos que uma fraternidade entra em contradição com outra fraternidade. Entramos em contradição uma fraternidade com outra. Independente do tema, qual fraternidade você ficaria? Aquela que faz o bem. Aquela que se dedica ao trabalho do bem. Porque o que nos salva na realidade, ou melhor, o que nos advoga diante do Criador, são as nossas obras. Se nós não fizermos algo pelo próximo, nós não estamos fazendo o que Jesus ensinou. Não funciona. Esse próximo é próximo mesmo a quem está do seu lado. O Criador do Universo, ele veio no planeta Terra, se plasmou nesta matéria, lutou com esta matéria, que se não tomar banho fede, não é? Que tem que beber água porque tem sede, que tem fome. Então ele teve que sucumbir o teu corpo majestoso, cheio de luz, dentro de uma matéria pequena, cheia de germes, vermes e fungos, para nos dar exemplo de amor. Para nos ensinar o que é amar. Porque tem muita gente que fala assim: eu amo Deus, Deus é maravilhoso. Lindo, edificante, maravilhoso. Mas o que você está fazendo com este amor? Qual é a utilidade deste amor para Jesus? Não é? Será que nós vamos ficar só na teoria do Evangelho? O significado da palavra teoria em latim significa teores, aquele que enxerga, aquele que vê. Nós vamos ficar enxergando o Evangelho, lendo o Evangelho, conhecendo as palavras de Jesus e não executando o trabalho de Jesus? Essa é a proposta. Que sejamos espíritas de verdade, que trabalhemos em favor do outro, porque a vida é uma via de mão dupla, amanhã haverá necessidade de alguém nos ajudar. Inevitavelmente. Tudo que você manda para o universo te manda de volta. Tem gente que acorda com raiva, com ódio, com tristeza, com angústia. E não entende porque o seu dia não foi bem.
Mas você começou o seu dia já lamentando, já odiando um presente que Deus te deu. É por isso que chama presente. É uma dádiva divina poder acordar. Quantos de nós já agradecemos as mãos? Essa mão que ara, essa mão que trabalha, essa mão que teroteia uma canção, essa mão que escreve poesia, psicografia, que carrega uma criança. Quantos de nós agradecemos hoje? Pelos olhos? Olhos que vê cores, que vê beleza, que vê os pássaros, que vê o sol, que vê o céu. Quem de nós hoje agradecemos as pernas? Essa perna que nos fez vir até aqui, dançar, bailar, saltear. Quem de nós hoje agradecemos por essa boca que fala, que declama uma canção, que declama uma poesia, que canta uma sinfonia? Quem de nós hoje agradecemos pelos ouvidos? Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, ouvidos que ouvem a poesia, que ouvem o pássaro cantar, que ouvem a mãe falar, que ouvem o pedido de um copo de água ou de um abraço. Quem de nós agradeceu pelo lar? Quem de nós hoje agradeceu, olhou para a tua casa e falou assim: olha, obrigado, Jesus, por este lar. Como é maravilhoso ter um lar. Eu tenho um teto que me protege. Eu tenho uma família que me ama. Quem de nós hoje agradeceu pelo cão que nos recebe com tanta recepção, que nos abraça, que pula, que chega na porta? Quem de nós agradeceu pelo gato? Aquele gato que suga toda a energia de casa e vive cansado, dormindo o tempo todo, sugando aquela energia pesada das discussões, das confusões, das tristezas, das angústias. Aquele gato que olha para a parede e faz expulsando alguma coisa que está chegando. Quem de nós agradeceu pelos filhos, que é um presente, que é uma responsabilidade que Jesus colocou à tua mão, pelos pais, pelos nossos pais, que estão envelhecendo, ou que nos deu a vida e já partiram, está nos vigiando, nos cuidando? Porque não adianta ter bondade com o outro e não ter bondade consigo mesmo. Essa é a proposta de Jesus. Para que eu possa amar alguém, é necessário que eu me ame primeiro. Porque tem gente que ama tanto o filho, mas não se ama, não se cuida, não se preserva. Se joga na frente de um carro pelo filho. A razão da minha vida é meu filho. E está lá, descabelada, acabando, se destruindo. Amo meu marido, ele é importante, ele é tudo na minha vida. Mas não se cuida, não se ama. E não entende porque o marido já não começa a olhar para ela com mais interesse. Ela deixou com que as coisas fossem andando. Então, para que eu possa ter caridade com o outro, é necessário que eu tenha caridade comigo. Para que eu possa dar uma roupa para o outro, é necessário que eu esteja vestido e que não me falte. Mas que eu possa dividir. Essa é a importância da vida. É você olhar para o espelho e dizer: eu preciso fazer algo por mim, para que eu possa fazer algo por alguém. Tem uma parte muito interessante que está dizendo assim: entre os justos, Senhor, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer, ou com sede e vos demos de beber? Eu estava conversando com um rapaz que me trouxe de carro, e eu falei com ele: eu estou vendo muita placa escrita assim: Jesus está voltando. Ele não tem como voltar porque ele nunca saiu. Está aqui, está vivo, está intenso. Jesus está voltando. Mas suponhamos que o Criador do Universo voltasse. Se ele descesse num cavalo de fogo, pode ser que muitos, acreditariam que ele é Jesus. Mas teríamos uma turminha aí que seria do contra. Porque o mundo evoluiu e um cavalo com fogo
Não bateu muito bem. Né? Se ele batesse na tua porta vestido como mendigo e falasse que fosse de quem é Jesus, você não acreditaria. Correto? Se ele viesse com uma equipe de anjos e só levasse aqueles que são bons, ele voltaria sem ninguém. Porque não existe totalmente bom e nem existe totalmente ruim. O pior dos assassinos, em algum momento, ele fez o bem sem perceber. Em algum momento, ele socorreu alguém. Em algum momento, ele deixou de fazer alguma coisa que fosse mal. E quando ele deixou de fazer o mal, o bem ele estava fazendo. Porque a presença da luz é a ausência da escuridão. Então, em algum momento, ele acertou. Então, ele não é totalmente mal. O bem, provavelmente, de vez em quando, cometeu um erro. Ele não entendeu, ele não compreendeu, ou ele ignorou. Perfeito? E quando ele ignora, ele sofre. Não é? O que faz o ser humano sofrer? A ignorância, não é? A ignorância. Qual é a primeira pergunta do livro dos Espíritos? O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, criador de tudo que existe no mundo. Aí Allan Kardec foi para a segunda pergunta. Onde está Deus? E tudo aquilo que não foi feito pelo homem foi feito por Deus. Terceira pergunta. O mal existe? Alguém sabe me dizer se o mal existe? O mal existe? O mal em si existe? Não diria o demônio. Esse aí a gente já está provado que ele não existe. Mas existe um ser mal que faz com que nós façamos mal ao outro? Alguém sabe dizer se existe esse ser mal? Existe? Alguém sabe dizer? Existe esse ser mal? É difícil, né? Sabe falar se existe, né? Allan Kardec perguntou para os espíritos: mal existe? Ele falou: não. Não? Mas se o mal não existe, o que é isso tudo que está acontecendo no mundo? Tudo isso que está acontecendo no mundo. Guerra, fomes, luta, gente passando dificuldade, tá? Tudo isso. O que é isso tudo? Olha, vamos lá. Se Deus é onisciente, significa onisciente? Sabe tudo. Onipotente, pode tudo. Onipresente, está em todo lugar. Se ele pode tudo, sabe tudo e está em todo lugar, onde está o mal? Então o mal não existe. É a ausência do bem. O que vos parece mal é a ignorância do bem. Lembra quando eu falei? Quando a luz chega, a escuridão vai embora. Então, o que faz o ser humano sofrer, o que nos faz sofrer, que é interessante, né? É a nossa ignorância, a nossa estupidez. É por não entender o outro é que nós sofremos. É por não entender que o outro está na caminhada é que nós sofremos. Nós somos ignorantes de tanta forma e não parece. De uns meses para cá, de um tempo para cá, eu vi muita gente difamando um homem que ele adotou 600 crianças de volta. Um homem que abraçou o bem de todas as formas, que doou pela fome, um mensageiro da paz e do amor. Só porque ele deu uma opinião contrária à que você imagina, ele virou vilão da história. Não importa se ele socorreu um monte de gente, tirou um monte de gente da droga, do tráfico, de tudo quanto é coisa errada. Ele não concorda com a minha opinião, então ele não vale nada. Olha o atraso moral. Quem aqui adotou 600 crianças? Quem deu de comer a mais de 5.000 pessoas?
Quem aqui conhece o trabalho enraizado do amor deste homem? Porque ele discorda da opinião política, ele se transformou no vilão da história. Esqueceram de tudo que ele fez, de todo o trabalho que ele fez, que é lindo, né? Que é fascinante. É fascinante. Se você salvar uma pessoa, você já é grande. Você imagina 600. Aí eu recebi no meu telefone uma foto dele sendo recebido, uma foto não, uma montagem, né, dele sendo recebido pela Joana de Anjos de Chico. E mandei para alguns amigos. E aí teve quem falou assim, não, mentira, não foi não. Porque ele falava isso, gente, era a opinião dele. Mas ele, como um espírita, no trabalho da espiritualidade, um homem era grande, imenso, do qual a gente deve seguir o que ele fez. Ele usou a caridade para a sua glória, sem a menor fonte de dúvida. Ele merece recebido por Jesus, sem a menor fonte de dúvida. Não importa se ele era de direita, de esquerda, centrão, se ele era xiita, sunita, democrata ou republicano. O que importa foi a obra dele. Ele usou fora da caridade, não há salvação. Ele usou isso em vida. Então, antes de nós, pequenos, como um pedaço de um grão de areia, olhar para um gigante do trabalho de um homem desse, avaliemos os nossos atos diante disso tudo. Quem somos? Qual é a moral que trazemos de quantas encarnações? Quantas vezes fomos de direita, de esquerda e de centrão? Quantas vezes fomos patrões e quantas vezes fomos escravos? Quantas vezes fomos carrascos? Quantas vezes usamos a mesma mão para carinhar, para estapear alguém? Hã? Você sabe H. pylori, né? H. pylori. Eu tive doente um tempo com H. pylori. E reclamando de dor, e queimava o estômago, e tudo que comia voltava, era um sofrimento e uma luta. E fui emagrecendo, e fui adoecendo. Aí o meu grande amigo, aquele que de vez em quando me dá uma acordada para a vida e fala, ô, para de chorar, tá feio, começou a ficar feio agora. Foi lá em casa, chegou no meu quarto, olhou para mim e falou assim, aqui, olha, tá sofrendo? Você já parou para pensar quantos escravos você colocou para limpar, para lamber o chão que você pisava? Você colocou escravos para lamber o chão que você pisava. Então o que você está sentindo não chega nem a metade do que eles passavam. Calma, vai passar. Porque nós somos espíritas, estudamos aquele negócio todo, na primeira ferida que tem, abre o buar. Grita igual não sei o quê. O primeiro câncer, meu Deus, minha vida acabou, mas que fé, que fé, que fé. Estamos estudando o Evangelho onde fala de reencarnações. Todo e qualquer sofrimento que você esteja passando é causado por você e mais ninguém. Mas aí você pergunta, Alexandre, mas uma criança com câncer no hospital? Que mal ela fez? Dá uma olhada no mapa dela do passado para ver quantos remédios que ela vendeu para curar o câncer. Enriqueceu em cima disso. Hoje está lá, com 12 anos, com 8, lutando pela vida. Uma pessoa com síndrome de Down, autismo e paralisia, principalmente paralisia cerebral, até que autismo não, mas paralisia cerebral e síndrome de Down, ele tem consciência do acerto de conta dele. Ele sabe, tanto que ele não sofre, ele passa por ali com dignidade. Porque o que te faz crescer, meu amigo, não é o sofrimento, mas é a forma com que você passa pelo sofrimento.
Isso vai te crescer. É a forma. O que nos faz ser grandes não é o sofrimento. Porque tem gente que até hoje admira o sofrimento de Jesus. Eles não tiram ele da cruz de jeito nenhum. Você entra em certo lugar e está lá pregado na cruz, ensanguentado. Você fala, esse eu amo, olha lá, sofreu. Que mérito tem o sofrimento? O mérito de Jesus está na caminhada e não no fim da caminhada. Está no decorrer da vida de Jesus, nas passagens que Jesus estava edificando o mundo. O sofrimento de Jesus é um assassinato a sangue frio, visto por todos. E alguns de nós também estavam lá. Não tenha dúvida. Muitos de nós estavam lá. Aplaudindo e gritando, solta o Barrabás e prende Jesus. Hoje estamos aí, no caminhar da evolução. Melhorou. Não melhorou? Fomos bondosos em algum momento da vida. Tanto que o misericordioso nos deu oportunidade. Em algum momento você fez o bem para você estar sentado aqui. Em algum momento você acertou na caridade. Isso que estamos vivendo aqui hoje é uma salvação. Falar de Jesus de maneira clara, simples, beber o conhecimento do Criador, refrigerar a alma, acalentar os corações, isso é salvação. Poder chegar em casa, abraçar um filho, ter um teto, ter uma casa, ter uma família, ter tudo funcionando, é um presente divino. Por isso que devemos agradecer todos os dias. Todos os dias estamos sendo salvos. Ir para a rua, trabalhar e voltar para casa trazendo alguma coisa para comer, para alimentar os filhos, é uma salvação. Aliás, chegar vivo já é uma salvação. No meio do caminho poderia acontecer alguma coisa. Então, fora da caridade, não há salvação. E quando você deixa de ser caridoso, quando você deixa de trabalhar com Jesus, no trabalho do bem, você está à mercê de qualquer coisa que o mundo pode te dar. E o mundo é cruel. Eu faço um trabalho, faço com muito amor, que eu visito crianças com câncer, orfanatos, asilos, eu e um grupo de palhacinhos. A gente entra nos ônibus, divulga o trabalho, vem com a gente, abraça a causa, crianças com câncer, orfanatos, asilos. Eu escuto de todos os absurdos. Todos. Você não tem medo de pegar câncer, não? Teve uma mulher que falou assim, tadinhos, né? Eles já sabem que vão morrer, né? Eu falei, você também sabe. Quando começou a morrer todo mundo perto da sua casa, toda a família, todos os amigos, e você não morreu, eu falei, você é a próxima, falei com ela. Não preocupa não. Mas tadinho, eles são vítimas, né? Eu falei, vítima de quê? Do Adão e da Eva. Eu falei, não, moça, ainda a gente não tem diálogo mais. Se é do Adão e da Eva, poxa, colocar a responsabilidade em duas crianças lá naquela época é muita covardia. Para a criança de agora é com eles que estão lá. Em pleno século XXI tem gente acreditando na maçã. E a gente espírita tem que ser caridoso, principalmente com eles. Porque eles hoje estão naquela visão, nós já estivemos. Se nós não tivermos paciência com eles, será que a gente vai poder falar do Espiritismo para alguém? Porque nem todo mundo está preparado para ouvir. Se eu perder a paciência com quem fala de Adão e Eva, eu vou ter moral para falar da minha religião, da minha doutrina? Da minha filosofia? Para e pensa. É tudo uma questão de pensar. Caridade é isso. É olhar para aquela pessoa que está com dificuldade de pensar, poderia ser eu. E eu posso aliviar a dor dele? Posso. Devo? Devo. Como? Com um bom dia, com boa tarde, com boa noite, com um prato de comida, com uma roupa, com uma mensagem, uma palavra, com uma prece.
convidando a vinha na fraternidade, por que não? A casa é para todos. Um dia eu falei isso numa fraternidade, alguém levantou e falou assim, mas o Espiritismo não faz proselitismo. Eu falei, mas isso não é proselitismo. Mas você não pode ficar anunciando o Espiritismo para as pessoas na rua. Eu falei assim, mas se me deram água limpa, por que eu vou dar água suja para os outros? Se me deram de beber? Se alguém falou de mim, se alguém falou para mim do Espiritismo e acalentou a minha alma, acalmou meu coração e fez que eu entendesse que tudo que eu passo, a responsabilidade é minha, por que eu não vou falar isso com alguém que está sofrendo? Por que eu não vou falar? Uma vez, eu nasci e cresci em Brumadinho, né? Aí eu tinha uma loja e chegou um senhor, tadinho, com uma camisa escrita assim, meu filho, a razão da minha vida. Esse senhor estava numa situação de dar pena, penúria. Ele estava assim, desnorteado. Escuta só. Ele estava desnorteado. Escuta só. Que triste. E eu perguntei para ele, amigão, o que aconteceu com esse seu filho, tal, com a foto do filho? Ele falou assim, ele foi assassinado. No roubo da moto, ele, parece que foi roubar a moto dele, né? Ele reagiu e foi assassinado. Eu falei, pode ter certeza que Jesus o acolheu. Ele falou assim, não. O pastor, né? A pessoa denominada da religião dele disse que ele não foi para o céu porque ele não aceitou Jesus antes de morrer. Você imagina a dor de um pai pensando uma coisa dessa? Meu filho não está no céu porque não aceitou Jesus. Gente, eu não estou aqui difamando religião nenhuma. Mas se não for para fazer o bem, melhor não fazer nada. Você imagina a dor de um pai que só tem um filho, que criou a vida inteira, ouvir que o seu filho foi para o inferno. Que caridade teve alguém para falar isso para ele? Não é doloroso, não é triste? É o extremo do sofrimento. Eu falei, não, moço, não precisa se preocupar com isso. Jesus disse, nenhuma das ovelhas que meu pai a mim confiou se perderá. Ele é uma ovelha de Deus. Ele é um presente de Jesus. Esse pai estava tomando remédio para viver. Aliás, nem sei se como ele está, tem tantos anos isso. Então, se você não pode fazer alguma coisa por alguém que possa modificar a vida dele, Sêneca dizia, né? Sêneca usava mesmo essa frase, né? Que duas pessoas se encontraram, as duas conversaram, e cada uma saiu para um lado. E nenhuma das duas aprendeu uma com a outra, foi tempo perdido. Foi algum tempo que você jogou fora. Então, se você não puder ajudar o outro, deixe-o onde ele estiver, como ele estiver. Mas não puxe para baixo. Porque não há caridade em dizer para um pai que o filho dele vai para o inferno. Não há caridade em dizer para uma mãe que a filha dela suicidou vai para o inferno. Não há caridade nisso. Isso não tem a ver com Jesus. Com os ensinamentos cristãos. Não orna, como dizia antigamente. Não orna com os ensinamentos de Cristo. Quando você puder acolher alguém, seja quem for, e aonde estiver, acolha. Vamos lá. E dirá em seguida, aqueles que estarão à sua esquerda, retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e para seus anjos, porque eu tive fome e não me destes de comer. Vamos lá. E dirá em seguida, aquele que estará em sua esquerda, é aquele que está sempre tentando te sugar. Retirai-vos de mim, maldito, ide para o fogo eterno, para a dor, para o sofrimento, que não é eterno. Mas a dor, enquanto está acontecendo, parece que não vai acabar nunca, não é verdade? Não é? Quando você está com dor de dente, é terrível, né? Você deita, levanta, assim, então você parece... É uma dor interminável, mas ela vai ter fim.
Só que o nosso consciente é eterno. É uma dor de 5 minutos que parece que é 2 horas. É terrível. E a dor da consciência de ter matado alguém? Já teve a dor na consciência de ter negado a alguém alguma coisa que você poderia ter feito e não fez? Quem não teve, né, gente? Alguém bate na tua porta e te pede um prato de comida, às vezes tem comida sobrando. Alguma vez aconteceu. E você fica com aquela dor na consciência tão pequeno, né? Tão bobo, né? É só um prato de comida, mas você fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu neguei um amigo um prato de comida? Por que eu neguei um amigo uma carona? Por que eu neguei uma pessoa uma roupa, sendo que eu tenho tantas? Por que eu neguei um trabalho para alguém? E eu precisava dele, mas eu não confiei que ele poderia ter feito, ou que eu poderia fazer. Nós vivemos desconfiados do outro. Não é? E pedimos que Jesus confie em nós. Irônico, né? Quer dizer, ele pode confiar em mim, mas eu não posso confiar em você. Eu não posso ter certeza se você é capaz de fazer algo. Mas para Deus está tudo certo. Tive sede e não me deste de beber. Tive necessidade de teto e não me alojaste. Estive nu e não me vestiste. Estive doente na prisão e não me visitaste. Tem um trabalho que algumas doutrinas fazem de levar o evangelho para os presos. E muitos deles saem de lá edificados. É maravilhoso. Porque Jesus disse, não importa. Deixou bem claro. Onde tiver 1 ou 2 em meu nome, lá eu estarei. Ele disse qual religião seria. Uma pessoa que sai da sua zona de conforto, da tua casa, do teu habitat, da sua tranquilidade, vai levar o evangelho de Jesus dentro de um presídio, é caridade. E dá grande. Ah, mas ele fala diferente, não importa. Ele está edificando alguém. Ele está modificando alguém. Ele está fazendo algo por alguém. E nós? Tem 2 pessoas que eu conheço que têm uma situação financeira muito boa, sabe? São 2 irmãs. Mas muito boa mesmo. Aí eu virei para ela um dia e perguntei assim, por que você não adota um filho? Já que vocês têm uma casa tão grande, são pessoas... Né? Por que você não adota? Olha, ouvi isso de espírita, sabe? Eu falo, meu Jesus, eles não entenderam o evangelho. Ela falou assim, porque pode vir com o karma, cheio de problema. A minha filha é adotada. A minha paixão, a razão da minha vida é adotada. E ouvir eu te amo todo dia não tem presente maior, não. E é um amor tão grande que se ela cair eu choro. Não adotei porque eu sou bom. Ela que me adotou. Ela que me aceitou como pai. Ela que me ama gratuitamente. O presente que ganhou foi eu. Correto? Eu que ganhei esse presente. E uma pessoa que tem uma situação boa, quando eu falo boa, quando eu falo boa, é muito boa mesmo. É tipo, muito boa. Elas têm condições tranquilamente de adotar no mínimo umas 15, 20 crianças. Sem problema. E quantas pessoas elas ajudariam? Quanta situação de vulnerabilidade elas iam ajudar? Quantas pessoas elas iam edificar dentro do próprio espiritismo? Então, se você está estudando o Evangelho e não está entendendo o Evangelho, vamos sentar para resolver isso. Vamos sentar e vamos resolver. Porque a proposta do Criador é que nós seguimos os passos dele. Se a gente não seguir os passos do Criador, nós não estamos fazendo o que Jesus nos ensinou.
Então ele lhe respondeu também: Senhor, quando foi que vos vimos com fome, com sede, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e deixaste de vos assistir? Mas ele lhe respondeu: Eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixaste de dar essa proteção a um desses mais pequenos, deixaste de dá-las a mim mesmo. Toda vez que nós, espírita, kardecista, deixamos de fazer o bem, nós negamos Jesus. Toda vez que nós, espírita, kardecistas, deixamos de reconhecer um trabalho riquíssimo, maravilhoso, feito com tanto amor por alguém tão importante na nossa doutrina como Divaldo, nós deixamos de ser caridoso e deixamos de servir Jesus. Quando nós, espíritas, vamos para um boteco e bebemos, e nos alcoolizamos e caímos bêbados, e voltamos para casa bêbado, nós deixamos de reconhecer Jesus. Deixamos de ser caridosos conosco. Quando deixamos de fazer cesta básica e levar para quem tem fome, roupa para quem precisa, deixamos de seguir Jesus. Então não adianta conhecer todo o Evangelho, toda a doutrina, todos os livros do Criador, se você não faz o que Jesus te ensinou. Porque o que vai te salvar diante do Criador do Universo são suas obras. Se de todo errado você tiver no seu pensamento, se você fizer um pouquinho daquilo que Jesus te ensinou, que seja um pequeno, você vai ter alguém que vai te advogar a teu favor. Nós já estamos salvos. Todo aquele que tem um teto está salvo. Salvo do frio. Todo aquele que está sem teto está salvo. Porque ele tem um céu cheio de estrelas dado por Jesus. Todo aquele que tem um prato de comer está salvo. E todo aquele que não tem está salvo, porque alguém levará um prato de comida para ele. Está tudo certo. Nada foge aos planos do Criador. Tudo certo. Tudo completamente certo. Mas a minha filha caiu, ela só tem 4 anos de idade. Mas ela colocou muito pé para alguém cair em algum momento. Está tudo certo. Ela perdeu um dedinho, mas ela tem 9 dedos. Está tudo certo. Ela fez o bem, perdeu um dedinho. Dependendo do mal que ela fez no passado, era para ter perdido a perna. Então está tudo certo. O sujeito pensa diferente de você? Que bom! Já pensou se ele pensasse igual o tempo todo? Vocês vão ficar se repetindo. A ideia é que um troca informação com o outro. Porque a vida é uma via de mão dupla. E está tudo certo. Em algumas casas que eu frequento, quando eu vou fazer o meu trabalho, o que eu mais encontro é a pessoa querendo saber de parente, no trabalho de psicografia. É muito interessante. Eu quero saber se a minha mãe está bem. Eu falo, olha, eu particularmente, Alexandre, acho que se ela foi uma pessoa boa, ela foi bem acolhida. E se ela foi ruim também, ela foi bem acolhida. Porque Jesus não desampara ninguém. Mas eu quero saber como é que ela está. Tá, para quê? É para saber, tá, mas para quê? Que um mentor do meu lado, ele fala assim, Alexandre, pega aquele nome ali e psicografa para ele. Eu vou ditar para você o que você vai escrever.
Dita. Eu entrego. Mas é porque aquele ali que o mentor viu tem a necessidade de acalmar o coração. Tem gente que tem 50 anos numa fraternidade espírita e nunca recebeu psicografia. Porque não precisa. Ela está bem. Entendeu? Ela está bem. A psicografia, ela é uma caridade da espiritualidade, junto com o mentor espiritual, junto com quem está lá no plano espiritual. É um canal que vem até chegar na pessoa que está psicografando para chegar até você. Mas é só para te acalentar, para te acalmar. É aquela mãe que perdeu um filho e está desesperada. É alguém que precisa de um recado importante, porque ela precisa, para acalentar. É uma caridade da espiritualidade para você. Tem gente que acha que a doutrina espírita é uma revista Veja, quer saber o que os parentes estão fazendo no plano espiritual. Ah, eu fiquei sabendo que a minha prima plantou uma árvore lá, fica daí. Não, mas é porque tem um jardim. Eu falei, sei. Existem milhares de livros que falam dos jardins espirituais, são maravilhosos. Ela ganhou uma árvore, tá? E o que isso modifica? Saber que um parente seu plantou e ganhou uma árvore no plano espiritual. Mas se a espiritualidade passou uma mensagem que falou que um parente seu está trabalhando para voltar, olha que acalento. Que ele está estudando do lado de lá para trazer mensagens boas, olha que acalento. Que ele está se preparando para ir trabalhar em outras dimensões, olha que acalento. A mensagem psicografada tem que ter utilidade, senão não serve. E tem gente que frequenta a fraternidade procurando o fantasmagórico, a coisa maravilhosa, deixa eu ver o que acontece, o que tem de novidade. Não é isso. A nossa doutrina é calenta, acalma. A doutrina dos Espíritos é a caridade, é a salvação, é a que vai te fazer refletir sobre os problemas da tua vida. Quando alguém te acusar, ou te apontar o dedo na rua ou na porta da tua casa, você vai olhar para ele e vai pensar, é pequeno, para que eu vou discutir? Ele está aprendendo. Quando um filho teu te deixar nervoso, com raiva, você vai olhar e falar, é uma criança, ainda tem muito que aprender. Você não vai ficar com raiva, porque o Espiritismo te ensina a ser caridoso, a lidar com as dificuldades alheias. Essa é a proposta. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões. Olha que interessante. Que o despojaram. Você sabe o que é despojaram? Arrancaram-lhe a roupa. Cobriram-no de ferida e se foram, bateram nele, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo percebido, passou do outro lado. Um levita. Que veio também para o mesmo lugar, tendo considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano, um bom, que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas para aliviar as dores, tá? E as enfaixou. E tendo-o colocado sobre seu cavalo, conduziu a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e lhe deu ao hospedeiro, dizendo, tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que dependestes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Esse é o verdadeiro cristão. Esse é o verdadeiro cristão. Sabe quando nós seremos verdadeiros cristãos? Quando nós pularmos na frente de um carro para socorrer um mendigo ou um usuário de droga. Quem faz isso? Quando nós pularmos na frente de um carro para socorrer alguém que não conhecemos. Às vezes até um assassino. E você se jogou na frente dele. Isso vai nos tornar cristão.
É quando a gente se doar de sangue, de alma. É quando a gente se entregar ao trabalho do bem. Aquele sofrimento de Jesus foi como se fosse uma mensagem para nós. Como se fosse, uma mensagem para nós. Olha o que eu estou fazendo para que vocês entendam o quanto eu te amo. Olha pelo que eu estou passando para que vocês possam entender o que é amar de verdade. Não que Ele queira que nós passamos por aquilo, ou que venhamos a passar. Mas Ele quer que nós olhemos para aquilo e pensamos, olha o que Ele fez por amor. E Ele quer que nós façamos o mesmo por amor. Ele quer que nós façamos o mesmo. A proposta de Jesus é que nós seguimos os passos dele sem pestanejar, sem reclamar. E como a espiritualidade nos dá o remédio, é isso aqui, ó, que vai nos fazer discernir as coisas. Porque até hoje eu encontro em algumas fraternidades espíritas pessoas que não estudam as obras de Kardec. Romance, livros românticos. Ai, mas é uma alegria, cada romance maravilhoso, cada coisa bonita, e vive numa fantasia, numa terra do nunca. Parece que está em Nárnia. Tem gente que lê Violeta na janela, dá vontade de morrer para receber Violeta. Olha que maravilha, que coisa linda, que lugar maravilhoso. Ela recebeu as flores na janela que a mãe dela mandou. Olha. Né? E aí vive num mundo fantasioso. Só de coisas maravilhosas. Mas não trabalha, não ajuda, não protege, não cuida dos filhos, não cuida da família, não cuida da fraternidade, não ajuda o próximo. E vive lendo livros espíritas de romance. E quando desencarna, está procurando. Cadê minhas violetas? Não tem. Né? Cadê minhas coisas maravilhosas e lindas? O que tem de espírita no plano espiritual dando trabalho procurando o nosso lar? O que tem de espíritas do lado de lá que ainda não entenderam que fora da caridade não adianta estudar o Evangelho. Você vai estudar o Evangelho, vai aprender. Vai ficar na teoria. O Evangelho de Jesus é exercício diário. Diário significa todos os dias você tem que fazer alguma coisa para o próximo. E para você. Porque se você não tem como doar, você precisa de receber. Então você também tem que se amar, se gostar. Porque você vai doar alguma coisa para alguém e você está todo vazio, dá conflito. Correto? Dá conflito. Então tem espírito no plano espiritual dando muito trabalho. Muito trabalho. E aí a espiritualidade maior vai lá e fala, meu filho, você não entendeu. O seu trabalho na casa era fazer cesta básica, era limpar chão, era lavar banheiro, você queria ser diretor, você queria posar de bonito, não era isso a proposta. Tudo bem que fosse o diretor, mas que você colocasse a mão na massa, domingo de manhã juntasse uma turminha e fosse fazer a campanha do quilo, bater de porta em porta, às vezes ser humilhado para ser exaltado, às vezes receber um não. Às vezes você bate na porta, a mãe não tem não, um menino de 12 anos, de 8 anos vai lá e pega e te dá alguma coisa. Tem sim, mãe, aqui ó. Já vi isso, já aconteceu isso comigo, tá? Ih, é uma delícia. Eu falo, opa! Tem alguém para te ensinar alguma coisa aí nessa casa. Tem alguém que veio para te ensinar. Tem um espírito evoluído aí, ó, que veio para te ajudar. Aproveita, aprende com ele. São os nossos cristais que vieram para modificar o mundo. Esse grupo imenso de pessoas que estão vindo agora, né? Então uma gama de pessoas maravilhosa que não gosta de barulho, que não gosta que abraça, nem que toca, né? Eles não gostam nem que tocam neles, não. Eles estão fluidíssimos,
Planeta avançadíssimo, vieram para dar aquela alavancada no planeta. Olha para a conta de matemática, já faz ela, olha para aquela coisa, já sabe o que é. Está conversando com você, você está falando uma coisa, ele já está lá na frente. Ele veio para jogar você para frente, para te alavancar, para jogar o planeta para lá. Para falar, opa, acorda aí, ó, o mundo está evoluindo, o tempo está passando. Aí as pessoas falam, ele é doente. Ele é doente. Porque ele sabe demais, é doente. Tem uns que olha para você e vê a tua aura, ele vê dentro de você. E fica assim, ó, te olhando um tempão. E analisando todos os seus pontos, seus chagas. Não é? São evoluidíssimos. São os cristais que estão nascendo agora. Estão nascendo, cheios de crianças inteligentes para a evolução do mundo. A caridade divina, mandando pessoas para nos evoluir, para nos ajudar, para nos alavancar. Essa é a caridade divina. Não é? Só que ninguém entende. As pessoas não aceitam. Olha, meu filho fala demais. Nossa, ele para de falar. Olha como é que para de falar. E a criança está ali tentando te dar informação o tempo todo. Te dando informação, falando ali, acordando, te alentando, te clareando a mente. Você, não, me para, você me fala demais. Olha, não para de falar. Está assistindo televisão, está falando. Está vendo um negócio, está falando, está olhando. O menino está... Você está mexendo numa coisa, o menino já está mexendo no computador, já está mexendo com 8, 6. E a filha de 6 anos, 7 anos. Minha filha com 5 anos, mexendo no computador. Papai, é assim, ó. É assim aqui, ó. Assim. São os cristais que estão nascendo. Para a evolução. Essa é a caridade divina para conosco. Senão, nós vamos voltar à barbárie, começar a matar todo mundo com pau e pedra. Porque nós não somos caridosos. A gente quer que Jesus faça tudo por nós, que a espiritualidade faça todo, né, traga o remédio, coloque na nossa casa, que as coisas melhoram. Mas o que nós fazemos pela espiritualidade maior? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer todos os dias. Toda a moral de Jesus se resume na caridade. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Quer dizer, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os ensinamentos, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurado, disse ele, os pobres de espíritos, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que têm puro coração, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, e bem-aventurados que são misericordiosos. Amai-vos o próximo como vós mesmo. Fazei os outros o que queres que vos fizesse. Amai vossos inimigos. Perdoai. Perdoai todos os dias as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgar a vós mesmo antes de julgar os outros. Humildade, caridade, eis que não cessa de recomendar, e ele mesmo dá exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas faz parte do que recomendar a caridade coloca claramente em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. Todos nós só seremos felizes se fizermos o que Jesus nos ensinou. Correto? Para terminarmos, carta íntima. Escutai, meu irmão, pelo caminho da miséria terrestre há muitas dores, muito fiel, muitas sombras, muitos espinhos entre falsos prazeres tentadores. Há feridas que sangram, há pavores de órfãos sem lar, sem pão e sem carinho. Confortemos os pobres sofredores, alma saudosa de celeste ninho. Jesus há de sorrir com teu sorriso quando faças do mundo o bem preciso, pelo que sofre em desesperação. Todo o bem que plantares na vida há de esperar tua alma redimida no caminho da luz e da redenção. O nosso caro amigo Chico Xavier nos manda essa mensagem maravilhosa.
E agradecemos a Jesus por essa oportunidade maior. A vida é um aprendizado constante. Não cessa de trabalhar em prol do próximo. Não descanse. Seja a oportunidade que tiver, abrace, vai, converse, dê uma oportunidade. Uma vez uma pessoa falou assim, eu vou ajudar uma pessoa, e se ela me matar? Você morreu fazendo bem? Quer coisa mais digna do que isso? O pior é se você morrer fazendo mal. Ter uma oportunidade de morrer no momento que você está fazendo bem é uma glória. Correto? Você vai ser recebido pela espiritualidade maior. Você estava fazendo bem na hora que você perdeu a tua vida. Isso é muito digno. Parece que é pequeno, mas não é grande. Significa que você estava fazendo o que Jesus te ensinou. Correto? Beleza? Vem, Jesus, divino amigo. Vem trazer-me a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, paz que ainda me nos traz. Vem, amigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu amor sereno toda a terra iluminar. Afasta, Senhor, do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primavera. Criancinhas pedem pão e homens lutam contra a fera. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar os corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciência e fazer feliz o mundo. Muito obrigado, amigos. Que Jesus abençoe.